Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Enquanto você procura, gostaria de dizer, domingo passado nós iniciamos as exposições aqui no livro de Atos, falamos sobre a ascensão de Jesus e hoje a gente vai dar prosseguimento a esse texto, a este capítulo, falando sobre a substituição de Judas enquanto apóstolo. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12. Gostaria de pedir a você que pudesse fechar os seus olhos nesse momento e nós pudéssemos orar ao Senhor apresentando essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, pela tua palavra, eu te louvo por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e te louvo pelo privilégio de podermos hoje aprendermos da tua palavra. E a nossa oração, Senhor, é que essa palavra, Senhor, ela venha ao encontro das nossas necessidades, ela venha, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir enquanto igreja, e que em tudo, Jesus, o teu nome seja glorificado. É isso que nós pedimos e pedimos no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse episódio conta sobre a substituição de Judas. E aqui é importante nós entendermos tamanho privilégio que Judas teve. Ser escolhido por Jesus, ter o privilégio de caminhar com Jesus, de ser íntimo de Jesus, de estar próximo dele. Ele foi um homem que viu os milagres, testemunhou todos os tipos de milagres, ouviu as palavras de Jesus, mas mesmo assim, Judas escolheu trair o mestre. E quando ele trai o mestre, ele não trai apenas Jesus, mas ele trai o seu nome significa abençoado, ele trai o seu apostolado, ele trai o seu Senhor. Ele vendeu Jesus por míseras
moedas de prata, pelo preço que se paga por um escravo. E Judas, ele se enforcou porque ele não se arrependeu. Ele se enforcou porque ele sentiu, em vez de arrependimento, ele sentiu remorso. E assim é conosco. Ou nós decidimos entre arrependimento e vida, ou entre remorso e morte. Judas escolheu pelo remorso e pela morte. E aqui eu gostaria de ler, começando pelo versículo 15, que fala sobre a liderança de Pedro nesse momento. O versículo 15 inicia dizendo: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Pedro, ele havia se levantado aqui no colégio apostólico como um grande líder. Ele se levanta à frente para a tomada desta decisão aqui, que é a substituição de Judas. Se você for ler o livro de Atos, os primeiros 12 versículos, eles relatam sobre, os 12 capítulos, sobre a vida de Pedro, o ministério de Pedro, aquilo que Deus estava fazendo através da vida deste homem. Então este homem, ele é levantado como um grande líder ali da igreja de Jerusalém. Então aqui é ele quem toma a iniciativa de promover a substituição de Judas e propor a escolha de um novo nome para ocupar a subimposição. É importante destacar que essa motivação, essa vontade de querer substituir Judas, provavelmente ela veio por uma ordem de Jesus, porque nós lemos na ministração passada que Jesus deixou mandamentos para os discípulos. Provavelmente, dentre os mandamentos, estava aqui a substituição de Judas Iscariotes. Então, os versículos 16 e 17, eles vão relatar que a traição de Judas, queridos, ela é o cumprimento das Escrituras. Vamos ler novamente aqui o versículo 16 e 17. Pedro se levanta e diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então Pedro está lembrando aqui a igreja, os irmãos, que a traição de Judas já havia sido profetizada. Lá no Antigo Testamento havia profecias que falavam que alguém haveria de trair a Jesus. Então ele está lembrando a igreja em Jerusalém sobre este acontecimento. E Judas Iscariotes, como nós já falamos aqui, ele era um dos 12. Mas o fato dele pertencer ao ministério de Jesus, ser um dos 12 escolhidos, não era uma garantia de que ele era salvo. Tanto é que a própria Bíblia Sagrada diz que ele era o filho da perdição. Mas ele havia recebido de Jesus a honra de ser chamado até então de um discípulo dele, de um apóstolo. Judas era tesoureiro. Jesus, que conhece os corações, justamente dentre os discípulos, Jesus sabia que Judas era aquele que tinha problema com dinheiro, era aquele que gostava de furtar, era aquele que gostava de roubar. E justamente Jesus confia a este homem, confia a ele a tesouraria do ministério de Jesus. E ele, ocupando esse cargo de confiança, a Bíblia diz que ele furtava o dinheiro dali do ministério de Jesus. Judas, ele ouviu palavras maravilhosas, viu milagres memoráveis, e possivelmente, usando o nome de Jesus, sendo enviado por Jesus, muito provavelmente, também ele operou muitos milagres. Porém, mesmo tendo parte no ministério de Jesus, ele vai ser aquele que vai liderar as pessoas que vão prender Jesus no jardim do Getsêmani. Judas não pode ser justificado. Por quê? Muitas pessoas podem dizer, havia uma profecia de que alguém haveria de trair a Jesus. Mas aqui, a responsabilidade humana não é anulada pela soberania divina. Judas traiu a Jesus
porque havia maldade e havia iniquidade no seu próprio coração. Não foi a ação de Judas como tal, havia sido predestinada, mas o que aconteceu aqui é que o coração mau de Judas, a iniquidade que estava em Judas, fez com que ele negasse ao Mestre. E, infelizmente, Judas vai ter um triste fim. Os versículos 18 a 19, agora Lucas vai relatar o triste fim do traidor. Vamos ler novamente? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, antes de cumprir o discurso de Pedro aqui, Lucas vai dar uma ênfase no triste fim do traidor de Judas. Lucas havia dado a ênfase de que Pedro havia falado à igreja que pela boca de Davi havia um traidor, e então Pedro identifica esse traidor como Judas. E aqui Lucas vai providenciar agora uma nota explicativa sobre a morte de Judas. Ele vai fornecer uma informação suplementar, adicional à informação de Mateus. Mateus já havia nos relatado que Judas vendeu Jesus por moedas de prata, e quando Jesus ele é capturado, ele é preso, o remorso toma conta do seu coração, e ele pega aquele pagamento e devolve aos sacerdotes. Mas os sacerdotes não vão aceitar, porque era um dinheiro que estava custando o sangue de uma pessoa, no sangue de Jesus. E o texto de Mateus diz que depois dele jogar essas moedas, devolver essas moedas aos sacerdotes, ele vai e se enforca. Lucas aqui não fala do enforcamento, mas você deve entender que o que Lucas está nos dando aqui são detalhes, mais informações sobre a morte de Judas. Os principais sacerdotes, eles pegaram essas 30 moedas, a informação que Lucas nos dá, e eles compraram um campo, que vai se chamar de Aceldama, campo de sangue. Eles compraram um campo para que pudessem ser enterrados os estrangeiros, os refugiados. E como eles consideravam aquele dinheiro que foi entregue a Judas, consideravam que era um dinheiro que custou o sangue de alguém, era um dinheiro que não poderia voltar para o templo. Então eles compram esse campo, e a ideia que Lucas nos dá aqui é que quando eles compram esse campo, na verdade não foram os sacerdotes que compraram, mas quem comprou foi o próprio Judas, porque foi o pagamento pela traição de Jesus. Então aqui, num breve relato, Lucas ele vai pintar Judas como comprador desse campo, porque os sumos sacerdotes não aceitaram aquela recompensa, porque sabiam que era um dinheiro de sangue. Tá? Então Judas comprou esse campo. Essa é a informação que Lucas nos dá, quando ele diz: esse homem comprou um campo com a recompensa recebida por a sua maldade. Continuando o texto diz: caindo de cabeça para baixo, arrebentou-se ao meio e todo o seu intestino se derramou. Um negócio meio macabro, né? Quem já viu The Walking Dead vai entender a ideia dos intestinos saindo, essas coisas. Então, queridos, o que nós podemos entender aqui de informação? Primeira informações nós temos lá de Mateus. Judas se enforcou. Provavelmente ele escolheu uma árvore para se enforcar. E nessa árvore, o texto está nos dizendo aqui de Atos, que ele cai, e quando ele cai, o corpo dele se arrebenta todo, e seu intestino se derrama. Então nós temos umas possibilidades do que possa ter acontecido. Primeira possibilidade: Judas se enforcou e o seu corpo ficou por muito tempo ali pendurado no estado de decomposição. Talvez alguma rocha, algo pontiagudo estava embaixo, e quando o seu corpo cai, acontece
esse processo do intestino se derramar. Ou uma outra possibilidade é que Judas se enforcou em uma árvore que ficava perto de uma ribanceira. E lá embaixo havia muitas pedras, muitas rochas, e o mesmo processo pode ter acontecido. A corda se rompeu, ou ele caiu ali devido ao próprio peso do corpo, e aconteceu esse processo. Então Lucas ele dá uma ênfase para o triste fim de Judas. O seu corpo ele foi totalmente despedaçado, o seu intestino foi derramado, e tudo isso aconteceu porque ele traiu Jesus, o remorso tomou conta do seu coração e ele tirou a própria vida. Então Lucas vai dizer também que os residentes de Jerusalém, as pessoas que moravam na cidade, elas souberam do que aconteceu com Judas, souberam que ele se enforcou, souberam que as suas tripas estavam para fora, souberam de tudo isso. E os moradores de Jerusalém vão chamar daquele lugar, então, de Aceldama, que quer dizer campo de sangue. Então, esse campo, provavelmente onde Judas morreu, foi o lugar onde os sacerdotes usaram o dinheiro dele para colocar ali um cemitério para os estrangeiros. Então, queridos, Mateus ele dá uma informação, porque ele está escrevendo para os judeus. Lucas ele já vai falar de uma forma diferente, porque ele está querendo atingir um outro público. Lucas escreve o seu evangelho para os gentios, e aqui também o livro de Atos ele está mandando uma mensagem para Teófilo, que até então era um gentio, mas que provavelmente se converteu ao evangelho. Então eles são, Mateus e Lucas, são dois repórteres que têm públicos diferentes. Então a informação de um vai acrescentando na informação do outro. Versículo 20 vai falar sobre a profecia do rei Davi. Então Lucas vai voltar agora, depois dessa explicação sobre os detalhes da morte de Judas, ele vai voltar agora para falar da profecia do rei Davi que estava no livro de Salmos. Havia no discurso de Pedro duas citações dos Salmos. Quais são os Salmos? O Salmo 69, o verso 25, que diz: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. E o outro salmo é o Salmo 109, verso 8, que diz assim: os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Então Pedro vai começar aqui as suas citações do Antigo Testamento com uma familiar expressão. Qual é a expressão? Está escrito. Então Pedro está validando as escrituras do Antigo Testamento, dizendo que o traidor já havia sido anunciado lá atrás pelo rei Davi. Ele haveria de trair o Messias, o Salvador. Então, queridos, Pedro, como apóstolo, interpretando aqui o Antigo Testamento, cheio do Espírito Santo, ele chega à conclusão de que esses dois textos, eles estão se referindo àquela pessoa que haveria de trair o Mestre. E o Salmo 109, verso 8 diz, então, que outra pessoa deve tomar o seu encargo. Então, a necessidade da substituição de Judas também está presente nesse texto do Salmo 109. E é importante nós falarmos dos salmos, porque esses salmos, queridos, eram muito conhecidos dos judeus, que eles citavam nas sinagogas, e também dos cristãos primitivos. Esses salmos eram cantados nas sinagogas, eram cantados nos cultos da igreja primitiva, e aqueles irmãos, eles decoravam os salmos, eles sabiam do início ao fim. E os cristãos, eles davam uma interpretação sempre messiânica aos salmos, porque o próprio Jesus usou muito os salmos. Por exemplo, Jesus usou o Salmo 69, verso 9. Ele diz, o zelo da tua casa me consumirá. Quando Jesus está tirando aqueles cambistas, aqueles comerciantes que
que estavam no templo, ele cita o Salmo 69, verso 9. Também o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o Salmo 69, só que a parte B, ele vai dizer que os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Então ele faz uma referência a Jesus, usando esse salmo também. E esse salmo, ele pertence a uma categoria do Messias, até então como um cordeiro que vai para o matadouro, o cordeiro sofredor. Então a Bíblia, querido, nos oferece todas as motivações, não nos oferece, na verdade, todas as motivações que levaram Judas a trair a Jesus. Nós não sabemos exatamente tudo o que havia na cabeça daquele homem, mas o fato é de que ele teve muitas oportunidades. Ele teve a oportunidade de voltar atrás, mas ele tapou os ouvidos a todas as advertências e acabou vendendo a Jesus, traindo-o com um beijo mentiroso. Ele sentiu então remorso pelo seu ato, e esse remorso levou a tirar a sua própria vida. Agora, outro homem então deve ocupar o seu lugar, e para esse fim é que a igreja está reunida, é que a igreja está em oração, é que a igreja está em um único propósito, orando por uma direção divina para a substituição de Judas. Judas se demitiu nesse ministério, e para o seu lugar é necessário um outro homem. Então, os versículos 21 a 26 vão falar sobre esse substituto de Judas. Versículo 21, bem no início dele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então é necessário aqui a substituição de Judas. Pedro vai expressar o desejo de que Deus levante agora um novo sucessor. E ele revela então a vontade de Deus nesse processo. Pedro, ele chama a igreja, ele chama aquele momento, aquela oportunidade, não porque ele queria, mas porque havia uma vontade de Deus em todo esse processo. Não foi uma decisão humana. Vocês podem pensar, acho que foi a igreja se precipitou em escolher Judas, porque lá na frente vai vir Paulo. Não, a decisão ela foi acertada, ela foi uma decisão que foi baseada em muita oração. É importante lembrar que a igreja estava unânime em perseverante oração. Judas, ele foi substituído, você precisa entender isso. Ele não foi substituído porque ele morreu. Ele morreu, vamos substituir por outro. Não. Judas foi substituído porque ele apostatou, porque ele abandonou a fé. Judas foi substituído porque ele andava no meio dos crentes, mas ele não era crente. Ele andava no meio dos salvos, dos eleitos, mas ele não era salvo, não era eleito. Então, devido a isso, precisava ser substituído Judas. Então, a substituição dele não foi por causa da morte, mas sim porque ele abandonou a fé. A prova é que, passado pouco tempo após essa substituição de Judas, o apóstolo Tiago vai morrer. O imperador romano mata a espada o apóstolo Tiago. E a Bíblia não nos diz que ele foi substituído, porque ele era um homem de Deus, ele era um eleito, um salvo do Senhor. Amém? Então não foi uma decisão humana, porque eles estavam em fervente oração. O número 12, manter aqui o número 12, tem uma mensagem simbólica. No Antigo Testamento, nós temos os 12 patriarcas, representando as 12 tribos de Israel. E Jesus, quando ele vem no seu ministério terreno, também ele levanta 12 homens. O número 12 na Bíblia, ele representa completude, ele representa totalidade.
Então o número 12 aqui ele é um número simbólico, simboliza que Deus, ele através dos patriarcas, ele alcançou pessoas, salvou vidas, e que agora, através do ministério apostólico, através dos 12, ele vai prosseguir com esse ministério. E é importante nós falarmos aqui que durante o seu ministério, Jesus não tinha apenas esses 12. A Bíblia nos relata que em certo momento ele comissiona 70 discípulos para ir e pregar o Evangelho. Então, Jesus não tinha apenas os 12, mas ele tinha muitos outros discípulos. A prova é que eles estavam orando aqui no cenáculo, e a Bíblia diz que eram 120 homens. Quais são então os requisitos? O que é necessário para ser um apóstolo? Duas verdades são faladas aqui: as credenciais do apostolado e a função do apostolado. Vamos ler o versículo 21, que ele diz que é necessário aqui que quem for escolhido naquele momento como apóstolo, ele precisa ser uma testemunha ocular do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Então, quando Pedro está falando aqui, ele está dizendo: precisa haver um homem aqui entre nós que acompanhou o ministério de Jesus, que caminhou junto conosco com Jesus durante todos esses anos, durante esses 3 anos, desde o batismo de João até a ressurreição. Então o apóstolo, ele deve ser uma testemunha ocular do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Então havia esse primeiro requisito. O segundo requisito está no versículo 22. Diz que o apóstolo, ele tem que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Quando eu digo testemunha ocular, é aquele homem que viu Jesus ressurreto. É aquele que está entre os 500 que Paulo disse. Paulo nos diz nas suas cartas que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então, esse homem que vai ser escolhido aqui, ele tem que estar entre esses 500 que viram a Jesus, que pegaram na sua mão, que pegaram nas suas feridas, que comeu com ele. Então havia esses 2 requisitos. Primeiro, testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. E o segundo, testemunha ocular da ressurreição. A escolha divina então vai acontecer. Vamos ler versículo 23 e 25. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, e conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Depois que Pedro dá os requisitos, as condições para o apostolado, as pessoas ali, os irmãos, eles propõem então 2 nomes. Os 2 homens aqui são José e Matias. José é conhecido por seu nome latino, que é justo. E o texto diz que ele é Barsabás, ou seja, o pai dele é o Sabás. Ele é filho de Sabas. E o outro é Matias, que significa o seu nome presente de Jeová. Jesus, originalmente, de maneira original, ele nomeou 12. E agora os demais apóstolos, os 11, eles têm esse dever de nomear o próximo apóstolo. E o texto nos diz que a congregação ela ora. Ele ora assim: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 elegeste para assumir esse ministério apostólico. Então perceba, queridos, que essa escolha não vem de vontade humana, mas ela foi toda baseada em constante oração.
Os apóstolos formulam e aplicam as qualificações para esses dois homens, mas é o Senhor, no final, que vai escolher, porque é o Senhor que conhece os corações. Então, o Senhor que vai eleger o sucessor de Judas Iscariotes aqui. Os crentes, eles concluem, então, essa oração com a seguinte palavra: do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então, essas palavras sugerem que Judas nunca foi convertido, que Judas, ele estava ali apenas de fachada, apenas por puro engano. E ele foi então para o serviço de Satanás. Versículo 26, nós temos agora o método de escolha. Versículo 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Queridos, os apóstolos aqui, eles usaram mão de um costume antigo, de lançar sorte para saber a vontade de Deus. Lá no Antigo Testamento, não só os sacerdotes, não só os judeus, mas também diversos povos e nações, eles usavam esse método de tirar sorte para saber sobre certas coisas. Por exemplo, quando havia aquela tempestade em que Jonas estava naquele barco, eles lançaram sortes para saber quem era que estava fazendo com que acontecesse todo aquele problema. E através daquela sorte descobriram que era o Jonas. E o Jonas foi, então, convidado a se retirar do barco, né? Então, queridos, os judeus, eles usavam o que nós chamamos de Urim e o Tumim. Provavelmente eram duas pedras. Então, vamos supor que o Urim seja o sim, o positivo, e o Tumim, o não. Então, imagine ali, provavelmente eles pegaram o nome dos dois, colocaram ali um papelzinho, alguma coisa, oraram antes, Senhor, que saia o nome que tu queres. E aí saiu o nome de Matias. É importante destacar que apesar deles lançarem essas sortes, eles oravam ao Senhor, oraram de maneira fervorosa aqui, pedindo para que fosse feita a vontade de Deus. O rei Salomão, ele fala no seu provérbio 16:33 sobre esse lançar a sorte. Olha o que ele diz: a sorte se lança no regaço, mas a sua própria decisão procede do Senhor. Então é importante entendermos isso, que o Senhor, ele está no controle da história, amém? O Senhor, ele tem o controle das nossas vidas, amém? Tudo que fizermos, precisamos estar colocando diante do Senhor Jesus. É importante destacar também que esse lançar a sorte, a última vez que acontece isso na Bíblia é aqui em Atos, antes da descida do Espírito Santo. Perceba também que em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus nunca usou aqui de lançar sorte. Nem também depois de Atos vai haver isso. Então isso acaba aqui na escolha do discípulo, do apóstolo Matias, que foi escolhido no caso. Após isso aqui, não vai haver mais lançar a sorte como havia antigamente. A própria Bíblia nos diz que a escolha agora, por exemplo, os oficiais da igreja, quem vai ser pastor, quem vai ser diácono, não é lançar a sorte, vou pegar o nome de todo mundo aqui, sorteio, caiu o nome da Amanda, olha, Amanda vai ser a diaconisa da igreja. Não é assim que acontece. É um processo. A Bíblia nos diz que é por qualificação, é pelo caráter, é pela vocação que a pessoa apresenta. Então não é tirando sorte. Essa prática, como eu falei, ela não está presente mais na Bíblia. Nós vemos aqui a última vez que isso acontece.
Então, mais uma vez aqui, nós reforçamos que a igreja estava reunida, unânimes, no mesmo propósito, em perseverante oração, orando a Deus para que o que fosse feito não fosse a vontade do homem, para que o que fosse feito não fosse um artifício humano, uma manobra política, não. Eles estavam ali na total dependência de Deus, buscando uma direção divina para essa escolha. Então aqui fica muito claro que a escolha ela ficou ao encargo do Senhor. Então a Assembleia orou e o Senhor Jesus, ele direcionou esse nome, que foi o nome de Matias. Como eu falei anteriormente, alguns escritores, eles acreditam que a igreja se precipitou escolhendo Matias, porque lá na frente vai aparecer quem? O apóstolo Paulo. Mas é importante destacar que a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela inclui Matias como sim um dos 12. Mas na frente, em Atos capítulo 6, versículo 2, o texto diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então aqui o texto sagrado está incluindo Matias, os 12. O próprio apóstolo Paulo, queridos, ele não se incluía, ele não se considerava como um dos 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, olha aqui Paulo está dizendo: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Paulo não está se colocando aqui como um dos 12. Paulo, ele se coloca como uma condição especial, porque ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco. Ele não apresenta essas qualificações que foram dadas aqui, mas ele havia sido chamado e escolhido pelo próprio Jesus. E não há uma explicação que eu possa lhe dar sobre essa escolha de Paulo, mas foi uma escolha única. Então esse assunto do apostolado em si, ele é intrigante. Mas pastor, tem um apóstolo lá na rua de casa. O texto está nos dizendo aqui as condições, né? Ele tem que ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. Então ele tinha que estar com Jesus na hora dos milagres. Ele tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então por que nós não temos apóstolo hoje? Primeiro, o número era definido, 12, com exceção do apóstolo Paulo. Não temos apóstolo hoje porque eles foram escolhidos por Jesus. Não temos apóstolos hoje porque eles foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus. E também nós não temos apóstolos hoje porque a substituição de Judas, após a substituição de Judas, não houveram outras substituições. Amém? Hoje, quando a Bíblia fala, quando Paulo ele fala sobre apóstolos, ele fala como um dom ministerial, é como um missionário, como aquele homem que ele é usado por Deus para levantar trabalhos, para abrir igrejas. Não é um ofício, mas é um dom ministerial. Então existe uma diferença aí, tá bom? Então, como é que nós podemos hoje discernir a vontade de Deus? Pastor, quando eu quero saber a vontade de Deus, eu pego a Bíblia aqui, fecho o olho, Jesus fala comigo, aí abre aqui o texto. Não matarás. Oh, Jesus, não estou matando ninguém. Não é assim, queridos. Discernir a vontade de Deus para o nosso tempo, nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos a palavra de Deus. Tem pessoas que estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como proceder, porque está faltando o quê? Leitura da palavra de Deus. Está faltando conhecer simplesmente as Escrituras. Como é que nós podemos discernir a vontade de Deus hoje? Orando. Antes de você tomar uma decisão importante, ore ao Senhor, apresente ao Senhor todos os teus caminhos, todos os teus planos. A Bíblia nos diz que o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem de quem? Ela vem do Senhor.
Então precisa ler a palavra, precisa orar, precisa estar atento às situações, precisa estar atento ao que Deus está falando através das circunstâncias. Muitas vezes Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, a gente precisa estar atento a tudo isso. Como discernir a vontade de Deus? Também através de aconselhamento bíblico, através de aconselhamento pastoral, através de um amigo, de uma pessoa que pode te orientar, te ajudar. Então hoje nós temos diversas formas de entender a vontade de Deus, de discernir o que Deus está querendo para nós, para esse tempo. Infelizmente tem pessoas que pegam aqueles versículos, caixinha de promessa, e só fica naquilo, achando que Deus está falando através somente daquilo. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, à oração, ao aconselhamento bíblico, coisas que vão nos ajudar a crescer e a vencer na vida. Fique de pé, em nome de Jesus.